Segundo o livro das Crônicas, capítulo 11, a profecia de Semaías. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de lutar contra as tribos do reino do norte e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor Deus falou ao profeta Semaías e mandou que desse ao rei Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu, o Senhor Deus, quis. Então eles obedeceram à ordem do Senhor e não foram lutar contra Jeroboão. As cidades que Roboão fortificou. Roboão ficou morando em Jerusalém e, para defender o país, construiu muralhas e fortalezas nas seguintes cidades de Judá e de Benjamim: Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulã, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laques, Azeca, Zora, Aijalon e Hebrom. Roboão colocou comandantes nessas cidades-fortaleza e nelas armazenou cereais, azeite e vinho. Também colocou escudos e lanças em todas elas e, com isso, as tornou muito fortes. Assim, Roboão pôde dominar os territórios de Judá e de Benjamim. Sacerdotes e levitas vão até Jerusalém. De todas as partes de Israel, no norte, sacerdotes e levitas foram até Jerusalém. Os levitas abandonaram as suas terras de pastagem e as suas outras posses e foram para Judá e para Jerusalém, pois Jeroboão, rei de Israel, e os seus sucessores não deixavam que eles servissem a Deus, o Senhor, como sacerdotes. Jeroboão escolheu os seus próprios sacerdotes para oferecerem sacrifícios em altares pagãos e adorarem demônios e as imagens de touros que ele tinha mandado fazer. Pessoas de todas as tribos de Israel que, com todo o coração, queriam adorar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Isso serviu para tornar mais forte o reino de Judá e firmar o poder de Roboão, filho de Salomão, como rei durante os 3 anos em que ele seguiu o exemplo de Davi e de Salomão. A família de Roboão. Roboão casou com Maalate. O pai dela era Jerimote, filho de Davi, e a mãe era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Maalate teve 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois, Roboão casou com Maacá, filha de Absalão, e ela teve 4 filhos, Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão teve ao todo 18 mulheres e 60 concubinas, que lhe deram 28 filhos e 60 filhas. Ele amava Maacá mais do que as outras mulheres e concubinas, e por isso escolheu Abias, o filho dela, para ser o príncipe herdeiro que ficaria no lugar dele como rei de Judá. Roboão também teve a boa ideia de espalhar os seus outros filhos pelas cidades fortaleza de Judá e de Benjamim. Deu-lhes grandes quantidades de alimentos e também arranjou muitas mulheres para eles. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 12, o rei do Egito invade Judá. Logo que Roboão firmou o seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor. Eles foram infiéis a Deus, e por isso no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele tinha 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército enorme de líbios, suquitas e etíopes. Eram tantos que não podiam ser contados. Sisaque conquistou as cidades fortaleza de Judá e marchou contra Jerusalém. Aí o profeta Semaías foi falar com Roboão e com as altas autoridades do país que se haviam ajuntado em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Semaías disse: esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês me abandonaram e por isso eu os estou entregando nas mãos de Sisaque.
Então o rei e as autoridades confessaram o seu pecado e disseram: O Senhor Deus é justo. Quando o Senhor viu que eles se haviam arrependido, disse a Semaías: Eles se arrependeram e por isso não vou destruí-los. Daqui a pouco vou salvá-los. Eu não vou usar Sisaque para descarregar a minha ira sobre os moradores de Jerusalém. Mas vou deixar que Sisaque os domine, a fim de que eles vejam qual é a diferença entre servir a mim e servir reis estrangeiros. Então o rei Sisaque atacou Jerusalém e a tomou. Levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Todas as vezes que o rei ia ao templo, os guardas pegavam e carregavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Assim Deus acalmou a sua ira e não destruiu Roboão, pois Roboão se arrependeu. E além disso, havia gente boa na terra de Judá. Resumo do reinado de Roboão. O rei Roboão foi ficando cada vez mais forte e continuou a reinar em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando se tornou rei, e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as tribos da terra de Israel como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão era Naama, do país de Amon. Roboão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus, o Senhor. Todas as outras coisas que Roboão fez, do princípio até o fim do seu reinado, estão escritas na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. Segundo livro das Crônicas, capítulo 13. O reinado de Abias, de Judá. No ano 18 do reinado de Jeroboão em Israel, Abias se tornou rei de Judá e governou 3 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Micaía e era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à batalha com um exército de 400.000 soldados valentes, e Jeroboão levou para a luta 800.000 soldados valentes. Abias subiu o monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e do alto do monte gritou para Jeroboão e os seus soldados: Escutem! Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e os seus filhos sempre seriam os reis de Israel? Mas Jeroboão, filho de Nebate, servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o seu rei, e uns homens maus e vadios se juntaram a Jeroboão, e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem e tímido, e não pôde resistir. Vocês são um exército enorme, e têm os touros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Pensam que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o Senhor Deus deu aos descendentes do rei Davi? Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como os povos pagãos fazem. Qualquer um que aparece com um touro ou 7 carneiros pode se tornar sacerdote de deuses falsos. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o rejeitamos. Os nossos sacerdotes são descendentes de Arão. Eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Todos os dias, de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados, oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa pura e, à tardinha, acendem as lamparinas do candelabro de ouro, pois nós obedecemos às leis do Senhor, nosso Deus. Mas vocês o rejeitaram.
Deus está conosco e vai à nossa frente, e os seus sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas a fim de começar a batalha. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vocês não podem vencer. Mas Jeroboão tinha mandado parte do seu exército ficar atrás dos soldados de Abias. O resto ficou na frente deles. Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Os sacerdotes tocaram as cornetas, os soldados de Abias gritaram, e Deus derrotou Jeroboão e o seu exército diante de Abias e o seu exército. Os soldados de Israel fugiram dos de Judá, pois Deus lhes deu a vitória. 500.000 dos soldados de Israel foram mortos por Abias e os seus soldados. Foi uma matança enorme. Assim os soldados de Israel foram derrotados, e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou as cidades de Betel, Gesana e Efrom, e os povoados que ficavam perto delas. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar. Finalmente a ira de Deus atingiu Jeroboão e ele morreu. Abias foi ficando cada vez mais poderoso. Ele casou com 14 mulheres e foi pai de 22 filhos e 16 filhas. O resto da história de Abias, tudo o que ele fez e disse, está escrito na história do profeta Ido. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14. O reinado de Asa, de Judá. O rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Durante o reinado de Asa houve 10 anos de paz na terra de Judá. Asa fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor, seu Deus. Proibiu os sacrifícios nos altares dos deuses estrangeiros e os cultos nos lugares pagãos de adoração. Derrubou as colunas do deus Baal e cortou os postes da deusa Azerá. Ordenou ao povo de Judá que adorasse somente o Senhor, o Deus dos antepassados deles, e obedecesse às suas leis e mandamentos. Proibiu o culto nos lugares pagãos em todas as cidades de Judá, e destruiu os altares de incenso. E durante o seu reinado houve paz. Asa construiu muralhas e fortalezas nas cidades, e durante o seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele, pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas, pois temos adorado o Senhor, nosso Deus, e temos procurado obedecer ao que Ele manda. É por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá armados com escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, armados com escudos e arcos e flechas. Todos eram soldados valentes. Um etíope chamado Zera marchou contra Judá com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e avançou até a cidade de Maressa. Asa saiu para lutar contra ele, e os 2 exércitos se prepararam para a batalha no vale de Zefata, perto de Maressa. Aí Asa pediu socorro ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Deus, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos em ti e em teu nome, e estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus, ninguém pode resistir ao teu poder. Quando Asa e os seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes, e eles fugiram, sendo perseguidos por Asa e pelo seu exército até Gerar. Todos os etíopes foram mortos, não ficou nenhum só com vida, pois foram derrotados por Deus, o Senhor, e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo o que puderam.
Depois atacaram e invadiram as cidades que ficavam perto de Gerar, pois todos os moradores estavam com medo de Deus. E os soldados de Asa pegaram todas as riquezas que havia nessas cidades. Atacaram também os acampamentos onde havia rebanhos, pegaram muitas ovelhas e camelos e depois voltaram para Jerusalém. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 15. As reformas religiosas de Asa. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Odede, e ele foi falar com Asa, e disse: Rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem! O Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem, mas, se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Mas, quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Eles o procuraram e o encontraram. Naqueles tempos, ninguém vivia sossegado. Em todos os países havia desordem. Nações e cidades atacavam e destruíam umas às outras, pois Deus estava fazendo cair sobre elas todo tipo de sofrimento. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Asa ouviu essa mensagem, isto é, a profecia de Azarias, filho de Odede, e ficou cheio de coragem. Acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar do Senhor Deus, que estava no pátio em frente do templo. Depois mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, como também todas as pessoas das tribos de Efraim, de Manassés e de Simeão, que estavam morando em Judá. Pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava com o rei Asa e por isso vieram para o seu lado. Todos eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do ano 15 do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor 700 touros e 7.000 ovelhas que eles haviam tomado nas batalhas. Fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma. Juraram também que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-lo, tanto crianças como adultos, tanto homens como mulheres. Em voz alta, juraram a Deus, o Senhor, que seriam fiéis à aliança, e depois deram gritos de alegria e tocaram trombetas e cornetas. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento que tinha feito com todo o coração. E por terem procurado o Senhor com toda boa vontade, ele deixou que o achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. Asa também tirou a sua mãe Maacá da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir como poste da deusa Aserá. Asa derrubou o ídolo, o reduziu a pó e queimou no vale do Cedrom. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel a Deus toda a sua vida. Ele colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para o Senhor Deus, e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. E não houve mais guerra até o ano 35 do seu reinado.